Olá a todos, sejam bem-vindos, eu sou a Serena. Então a gente vai fazer uma leitura para o signo de Aquário em relação ao mês de março de 2023. Serve tanto para o signo solar quanto o lunar e o ascendente. Certo, então, Aquário. Quando eu estava embaralhando os decks, eu senti muita frustração. Tava um pouco similar com o mês de... com as cartas de Gêmeos, no sentido de que as cartas estão caindo aos montes e sem controle nenhum. Eu normalmente espero, eu fico embaralhando as cartas até que cada uma delas caia. E por algum motivo as cartas não estavam caindo de acordo, não de acordo com o que eu estava esperando, mas geralmente né, uma de cada vez caía, como eu disse, grupos de cartas de um modo. Só que a diferença da leitura de Gêmeos é que no teu caso tinha uma frustração muito grande. Eu não sei se esse mês vai sair talvez aos trambolhões, talvez as coisas não andem de acordo com os teus planos. Então, eu acho que é importante ficar um pouco de olho em relação a isso ou como você está se sentindo. Existem, eu acho, situações que ou vão vir à tona, que não são necessariamente questões que estão dentro do teu controle. Pode ser. Eu sinto que é mais uma questão externa. Eu não sei se vai ter muita gente querendo te pedir ajuda ou querendo tirar vantagem de você de alguma forma. Basicamente, é isso que eu senti enquanto eu estava embaralhando as cartas. Então, dá uma olhada aqui então nas cartas que você tem. A gente tem como tema do mês a carta do Hermes com viagem. Pode ser que viagem seja relevante para você nesse mês. Mas eu acho que isso aqui quer mais dizer uma questão de energia, talvez. Isso aqui passa um pouco a sensação da carta da carruagem do tarot tradicional, onde você tem um fluxo de energia que é ou te pega de surpresa ou passa por cima de você. Tem alguma questão que vai vir à tona realmente nesse mês. Talvez, inclusive, esse mês passe bem rápido para ti. Como eu disse, eu acho que tem alguma questão que... Talvez questões não resolvidas vão vir à tona para que você resolva. Pode ser também que você... Isso aqui significa que você vai ter um gás ali para resolver os problemas ou para enfrentar algumas questões. Até o momento, eu acho que das leituras que eu fiz até agora, a tua leitura é a que mais tem cartas de desafio. Tanto do Lenormand quanto do Sibila. E essas cartas, em comparação né, com as cartas positivas ou com as cartas neutras, elas são menores. Então, para elas terem caído, realmente parece que existe alguma coisa que ou não está saindo de acordo, ou você está se deparando com alguns tipos de obstáculos nesse mês em relação a algo. Isso não quer dizer que você não vai superar eles, é só uma questão de... Tudo na vida, né? Tem esses obstáculos ou tem esses desafios, então é meio que... Se você está vendo essa mensagem antes do mês chegar, é mais como meio que um conselho para você se preparar um pouco para isso, para não deixar com que isso te tire do sério ou te estresse mais do que necessário. Aqui no baralho civil a gente tem as 3 cartas, né, que estão complementando a leitura do Lenormand. A gente tem a carta do suspiro, do inimigo e do serviço. Pode ser então que seja ou algum serviço que você está contratando ou no trabalho onde você está, alguma questão realmente está indo contra você, não está de acordo com o que você está esperando. A gente tem aqui a carta do inimigo, que indica essa energia negativa, ou uma energia oposta, não precisa ser necessariamente... Não precisa ser alguém que está querendo que você se ferre, pode ser simplesmente uma energia oposta. Talvez você tenha um plano específico, quer seguir um caminho específico e vai se deparar com obstáculos ou questões para resolver no meio do caminho. E aí você tem aqui, né, a carta do suspiro, que é uma carta que meio que demonstra uma sofridão, sofrência, uma questão que não tá, que te frustra. É essa sensação que eu tive, a frustração. Aqui a gente tem a carta da cegonha com a cegonha com a serpente,
Que, novamente, a serpente, ou ela indica ela pode indicar literalmente um inimigo que você tem na vida real, né? Uma pessoa que é peçonhenta, né? Uma pessoa tóxica, ou pode indicar simplesmente um desafio que você está enfrentando. E, inclusive, né, a cegonha, ela fala sobre planos que a gente tem, objetivos, né? São novos começos, né? A cegonha fala sobre isso. Eu normalmente vejo a cegonha como um novo começo que não tá ainda. Não foi colocado no papel, não foi dado início a meio que um planejamento, uma ideia diferente. Ao contrário da criança, que também indica um novo começo, mas no caso da criança, né, a criança já tá crescida. E aqui a cegonha ainda tá meio que na fase inicial disso. Então pode ser que você encontre obstáculos em relação a esse projeto, talvez algumas pessoas se oponham a isso, ou esse objetivo que você tem. Por consequência, isso vai estar pesado, né? Esse novo começo aqui com a carta da cruz. Eu vejo a cruz como. Acho que a cruz depende muito também das cartas ao redor dela, né? Ela pode representar até um auxílio espiritual de alguns modos, né? Dependendo de como você lê ou dependendo da situação. Nesse caso, eu acho que é mais um peso, realmente, uma questão que talvez você tenha algumas responsabilidades para resolver antes que você coloque esse plano em ação. Ou essas responsabilidades sejam trazidas à tona e por isso você se sente frustrado. Talvez esse teu plano envolva outras pessoas e dá um exemplo aqui, digamos que você quer mudar de emprego ou você quer mudar de cidade, mas você tem família, então obviamente vai influenciar a vida de todo mundo nessa questão. Talvez por isso venha esse peso para que você resolva nessa responsabilidade que seja trazida à tona. Na sequência aqui da cruz, a gente tem a carta do cachorro e da carta. Pode ser que alguma pessoa, né, uma pessoa leal, você traga essa dúvida, levante essa dúvida em relação a esse novo começo, ou traga informações relevantes a isso. Pode ser que você tenha que buscar mais informação, inclusive se você está planejando algo novo, buscar informações com uma pessoa confiável. Se comunicar com essa pessoa. O único porém aqui, o que eu acho que tá meio, né? O problema é que a gente tem a carta do inimigo bem no meio da leitura. E tá fazendo, obviamente, diagonal com a carta do cachorro. Pode indicar uma pessoa de mau caráter ou alguém se fazendo de amigo, mas na verdade não tá jogando no mesmo time que você. Inclusive o cachorro aqui, ele tá aparecendo no topo da carta do chicote, que indica um outro desafio. Tô até tremendo, eu acho que a energia realmente tá muito forte em relação a isso. Essa energia, ou energia contrária. E às vezes, talvez, em alguns casos pode até não ser que a energia seja contrária, pode ser que você esteja indo contrário a uma energia e não tá aproveitando essa onda esse fluxo energético para se mover, talvez o que você tá planejando ou você tá querendo atingir não esteja de acordo com o mundo ou com as questões energéticas do momento. Não é que o mundo tá contra você, às vezes é você que tá contra o mundo. Fica ali a reflexão. O chicote, ele pode falar sobre... Bom, ele representa, obviamente, o desafio, né? No sentido, né? Se você levar chicotada nessa questão. Pode ser, inclusive, que seja... pode também falar sobre coisas que acontecem rapidamente ou que te obrigam a tomar decisões rápidas, que te obrigam a fazer algo rápido. São coisas que vêm do nada e que exigem uma resolução imediata. Aqui a serpente com o buquê, eu meio que sinto que... Isso aqui pra mim é a combinação que representa o presente de grego. O buquê, ele pode representar isso, né? O ramalhete, ele representa um presente ou alguma coisa que vem, né, vem até você, alguém te elogios e algo nesse sentido. Mas acompanhado da raposa, da raposa não, da serpente, é meio que indica, tem essa questão... É como se você recebesse um ramalhete de flores, mas no meio tem uma cobra. Eu não sei se você tá lidando talvez com uma pessoa específica que tá... Ela pode talvez o problema seja que essa pessoa não é contrária abertamente. Ela faz isso apenas pelas costas, então você às vezes está confiando em alguém que essa pessoa vai te ajudar.
Na tua frente ela passa a impressão de que tá fazendo isso, mas pelas costas ela não tá trabalhando a teu favor. Acho que é importante você prestar atenção em relação a isso, para não ser usado por essa pessoa ou confiar demais em alguém que não seja confiável. Em outras questões pode ser simplesmente porque, como eu disse, né, se você tem uma energia contrária ou se você tem responsabilidades, né, envolve outras pessoas, se elas não estão necessariamente de acordo, talvez elas nem te devam nenhum tipo de explicação em relação a isso. Supondo, um outro exemplo, você trabalha você está em um ambiente de trabalho, você faz sugestões para o teu chefe ou para o teu superior e ele diz que vai levar isso em consideração ou vai agir, vai tentar implementar isso, mas no fim das contas acaba indo pro arquivo, pro armário, eles não estão nem interessados nisso. Pode ser uma questão menor nesse sentido. Em outro cenário, né, no caso, digamos ali, você tem uma família pelo qual você é responsável, todo mundo contribui de alguma forma com o sustento da casa. Se você está procurando, às vezes você tem uma proposta de emprego diferente ou você quer começar algo novo, mas para você é algo positivo, você consegue enxergar talvez o plano. Para essa pessoa não esteja, pode ser que ela. Vamos supor ali, né, que você tem um outro exemplo, você, né, tá procurando emprego em um lugar, o teu parceiro, a tua parceira, ou a pessoa do qual você tem responsabilidade diz que vai fazer a mesma coisa e não encontra emprego nenhum. Ou talvez nem procura direito, para que não dê certo de alguma forma. Isso não quer dizer que é uma energia ou é uma questão que vai se enrolar e você nunca vai resolver. Talvez seja só nesse mês de março que parece que as coisas estão emperrando. O bom é que a gente termina a carta, né? Termina a leitura com essas duas cartas aqui, né? Os pássaros e a carta. Indica comunicação, existe muita comunicação trocada entre você e outra pessoa. Os pássaros também podem falar sobre redes sociais. E com a carta também pode ser que você esteja trocando informações com outras pessoas ou em relação a algo através de chat, de redes sociais, realmente. Que mais? Existe comunicação, existe troca de informação aqui no fim do mês. Talvez isso traga a resolução que você estava esperando. Então, no fim do mês de março, alguma informação é trazida à tona. Talvez você só vai entender por que as coisas aconteceram dessa forma no fim do mês. E talvez também, pode ser que você só veja o resultado disso, né, dessa resolução no fim do mês. Pode ser até que a energia passe a fluir de acordo com o que você está esperando, pro lado que você está querendo ir. Mas ali pro fim do mês. Tá. O conselho aqui, então, a gente tem o As de Paus, o 6 de Ouros e o 4 de Copas. Essas duas cartas aqui foram. Elas complementam a impressão que eu tive no começo da leitura de que alguém está tentando tirar vantagem ou tentando te fazer de palhaço. Apesar do As de Paus ser uma carta bem positiva, nesse caso aqui a gente pode ver que tem o Bobo da Corte aqui, né, no topo, né, e é só a cabeça dele, inclusive. E aqui a gente tem, né, o 6 de Ouros. A pessoa, nesse caso, ela está se defendendo. Tirando a informação, né, o significado tradicional das cartas, porque eu não leio apenas na questão tradicional, eu leio intuitivamente. Eu sinto que você precisa se defender de alguma pessoa que tá tentando tirar vantagem de você, ou tá tentando te fazer de palhaço, ou não tá, como eu disse antes, eu já dei os exemplos de a pessoa diz uma coisa na tua frente, faz outra pelas tuas costas, no fim das contas você é que acaba sendo a piada da questão. Então, na hora de ou você se impor ou você se proteger em relação a isso e não se deixar levar, não se deixar influenciar por isso. Eu não sei, por algum motivo eu sinto que você tem que proteger o que você tem. Ou se proteger de alguma forma, que também com o 4 de copas, proteger a tua posição. Eu não sinto que você tenha que enfrentar isso, é mais como uma questão de proteção. Então talvez se alguma coisa está sendo jogada a você, mas o conselho seria se defender, não necessariamente atacar, apenas se defender. E ter um pouco de paciência,
O 4 de copas, né, ele fala sobre tédio ou sobre as coisas não... Normalmente, né, no tradicional ele é mostrado como uma pessoa que já tem 3 copas na frente, né, 3 copos na frente dele e um quarto está sendo oferecido. Mas essa pessoa não tá conseguindo enxergar. Tá, é tudo que eu tô tirando dessas cartas aqui. Eu não tô vendo muita questão. Exceto, né, tá. Talvez o 4 de copas ele quer dizer que você tem que se manter emocionalmente estável pra não derrubar o que você tem, pra não deixar que essa energia ou que essa pessoa, se tiver alguém tentando te derrubar, te tire do sério ou te desequilibre de alguma forma. Aqui as mensagens dos guias a gente tem Like You, Again and Again e Everybody's Changing. A música aqui me passa a sensação justamente da frustração que eu estava sentindo antes, de que ou as coisas estão se repetindo ou você não está encontrando realmente um caminho fora disso. Com Everybody's Changing a gente tem a questão de as pessoas estão ao teu redor estão mudando, talvez você não consiga entender como ou por que elas estão agindo do jeito que elas estão agindo. Então, ao mesmo tempo que você tem, né, essa questão que está se repetindo, pode ser inclusive... Nesse caso aqui, na verdade, essa daqui é a conselho, né? Eu não sei por que eu tô falando sobre a questão, mas é. O conselho, aqui no caso com o Again and Again, é prestar atenção no que tá se repetindo. Talvez exista uma situação aqui, como eu falei nessa questão de você estar frustrado, às vezes você está frustrado com algo que não tem uma forma de... Ou não tem uma forma de você obter, ou você está tentando seguir por um caminho muito específico e muito limitador. Talvez seja algo que você já tenha tentado antes, então se esse for o caso, né, obviamente, esse conselho é para quem se aplica. Tem alguma questão que está se repetindo aqui nesse ciclo e os teus guias querem que você preste atenção nisso. Onde que isso está se repetindo e por que isso está se repetindo, para você se questionar e tentar encontrar essa informação, tentar entender onde que isso está se repetindo, por quê. Mais importante, né, de onde, né, o porquê que isso está se repetindo, tentar encontrar realmente a razão real de isso estar se repetindo, de por que você acha que esse ciclo se repete. Se você está encontrando resistência, tentar entender por que que isso está... Você tem resistência, principalmente se é algo que você já tentou antes, se você está tentando de novo. Se você está encontrando resistência de novo, talvez seja a hora de você se questionar por que essa resistência existe. Outro conselho que a gente tem, né, Everybody's Changing, é... Você não tem como controlar como as pessoas vão reagir ou como as pessoas vão agir. E ninguém tem obrigação nenhuma de te explanar exatamente o que elas estão planejando ou o que elas estão querendo, principalmente se for numa questão de trabalho. Talvez você veja as pessoas agindo de modo errôneo, entre aspas, ou não estão de acordo com o que você tinha estabelecido como, né, na tua cabeça que elas são. É importante, acho que, deixar isso pra lá ou não dar muita atenção a isso, porque as pessoas mudam, as pessoas, né, evoluem. E se você ficar preso em uma narrativa antiga que você tinha de alguém, você vai acabar ficando preso em outro tipo de limitação. E essa carta aqui é como você. Eu acho que ela meio que quer dizer que você precisa prestar atenção em como você está se sentindo algo. Em relação a algo. Eu acho que talvez você... Eu não sei, talvez seja uma questão bem específica, onde você meio que tem uma expectativa derrotista, e isso obviamente não vai te ajudar, né? Porque vai acabar diminuindo a tua energia em relação a algo. Mas eu acho que isso não vai se aplicar para todo mundo, é só para algumas pessoas, basicamente. Isso é tudo que eu tô vendo, eu espero que tenha feito algum sentido e tenha te trazido alguma clareza para esse mês. E eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau!